estamos para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre as vozes que nos acomodam. Como assim? Ao nosso entorno sempre tem muitas pessoas, aquelas que nos motivam, né? Que nos impulsionam, que nos dão energia, que é como se fosse uma pequena carga de energia que nos move, e aquelas que fazem o oposto, né? Ou nos desmotiva, ou apresenta somente os obstáculos, a visão negativa, as dificuldades que a gente vai enfrentar e de alguma forma acaba nos acomodando na situação real que a gente está. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou aqui no aviãozinho agora para convidar as pessoas para participar e aí já a gente vai começar a falar sobre isso. Vamos usar a ferramenta a nosso favor. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu escrever aqui. Vozes que nos acomodam, nós vamos falar hoje. Já vamos começar. Deixa eu fixar aqui, comentário. Isso. Então vamos lá. Então, por que a gente vai falar sobre isso? Porque é muito importante a gente perceber que isso acontece com a gente. Por quê? Porque perceber é um passo importante, porque sem perceber, dificilmente a gente vai conseguir lidar ou enfrentar com isso. Então, o primeiro passo é perceber, para depois de um tempo a gente conseguir criar ferramentas ou buscar alternativas para a gente lidar com isso. Então, vamos lá. O que seriam essas vozes que nos acomodam? Como eu comentei no começo, as vozes que nos motivam, que nos empenham, que nos dão energia, que nos dão um gás, que trazem uma perspectiva nova pra gente, geralmente é uma voz de incentivo, uma voz que vem agregar, uma voz positiva. Da onde que vem essa voz? Geralmente de pessoas que carregam isso dentro dela. Dificilmente uma pessoa que não tem uma visão positiva sobre a vida dela mesma, sobre a vida de alguém, ela vai conseguir entregar isso para alguém, ela vai conseguir oferecer isso para alguém. Então, essa pessoa, ela vem e ela traz uma direção, ela traz um incentivo, ela traz um motivo, ela traz algo que te empenha, que agregue em você, né? Então, ela te traz uma nova perspectiva, ela acrescenta algo em você. Essa voz não necessariamente vem de quem está por perto, né, de quem é próximo, de quem é familiar, mas ela vem com essa proposta, ela acrescenta algo na sua vida. Às vezes ela traz uma perspectiva que você não tinha antes, mas sempre é algo que agrega, como se você saísse dessa conversa, você não sai enfraquecido e nem vazio, você sai com algo a mais, né? Não que você não tenha, mas geralmente é como se uma pessoa colocasse um tijolinho na sua carriola, ela traz algo para você. Então essa voz é agregadora. E aí, não é dessa voz que eu vou falar hoje, eu vou falar da voz que acomoda. Como assim, Giovana? Porque por mais que a gente gostaria que esse fosse o nosso desejo, que a gente tivesse cada vez mais essas vozes, a gente não pode depender delas, a gente não deve depender delas. Só que isso não é o que acontece na prática. Muitas vezes a gente gera sim uma dependência, muitas vezes é velada, a gente não se dá conta de que isso acontece e a gente acaba ficando nessa dependência dessas vozes. Então, principalmente quando é algo que te causa insegurança, que é algo relativamente novo para você ou que te desafia. Então você fica sempre procurando essas vozes de apoio, você sempre fica querendo alguém para confortar, para trazer esse tijolinho bonzinho, né? Ou para trazer essa força motriz, né? Porque muitas vezes tem palavras de força, né? Que impulsionam o seu dia ou às vezes até o seu projeto. Só que se a gente fica na busca dessas vozes, né? A gente fica numa relação de dependência dela. E o que eu quero falar? Eu quero falar das vozes que não nos motivam, que é as que são mais presentes, que é a que a gente tem mais por perto,
né? Que são, hoje eu tô dando o nome de que nos acomoda. Por quê? Porque muitas vezes, ou ela já vem com um desejo de pegar algo de você, uma carga de você. E quando eu tô falando isso, não é nem muito claro e objetivo. Às vezes dependendo do nível de relação que você tiver, e às vezes não. Então, às vezes você não se dá conta de que isso acontece. Mas sempre quando a pessoa se aproxima, ela quer algo de você, ela quer chupar você, ela quer pegar um pouco da sua energia, ela quer pegar um pouco da sua motivação. E aí você vai se habituando com isso, né? Ou você sempre entrega e depois você sai cansado, sai desgastado dessa conversa, né? Ou você sempre se sente na falta com aquela pessoa, você sempre se sente mal e não entende muito bem o que acontece. Mas, para você começar a aprender a lidar com esse tipo de pessoa ou com esse tipo de conversa, porque não necessariamente você precisa se distanciar dessa relação ou romper com essa relação. Às vezes é sobre você saber manejar a conversa, sabe? Você não precisa abrir, né, para esse tipo de pessoa, né, vamos dizer assim, você não precisa abrir seus projetos, os seus planos, você não precisa falar algo que é íntimo seu ou que você ainda está trabalhando, né, para que você não corra esse risco, enquanto você ainda não tem ferramentas suficientes para fazer essa poda ou esse corte nessa conversa. Então, quem são essas vozes, né, que nos acomodam, né? Primeiro são essas que trazem uma posição de que é assim mesmo, ou sabe, ela não tem nada para te acrescentar, ela não tem nada para somar com você, ela não traz uma perspectiva diferente, ela não te acrescenta em nada. Então, essas vozes, você precisa começar a detectar elas à sua volta, porque assim, você precisa se perguntar o quanto que isso faz diferença na sua vida, o quanto que você quer manter esse tipo de voz por perto, tá? A gente tem que ser mesmo um caçador de voz que nos impulsiona. A gente só não pode ter uma relação de dependência com isso. Quer dizer, você só dá seguimento nos seus projetos, nos seus planos ou na sua história de vida quando uma voz te impulsiona, não necessariamente, né? Eu tô falando voz, mas é sobre pessoas, né? Sobre relacionamentos. Então você não pode ter uma relação de dependência, mas você precisa sim procurar esse tipo de pessoa. Quer dizer, quem não quer esse tipo de pessoa que sempre tem algo a acrescentar, que consegue ver além daquilo que tá acontecendo, que sempre tem algo para dividir com você? Agora, se você tá cercado de voz que te acomoda, né, de voz que te faz um carinho, uma cosquinha na sua barriga, que deixa você confortável onde você tá, quer dizer, você pouco vai se empenhar. E quanto mais pessoas dessa você tiver por perto, mais cômodo você vai estar, mais chances você tem de justificar a situação que você tá, né? Seja na sua vida, seja de relacionamento, seja profissional, seja um projeto que você tem muita vontade, mas você tem muita insegurança, fica procurando muita aprovação externa, e aí você fica na busca dessas vozes, né? De apoio, de reforço. Tem momentos que a gente precisa mesmo, porque assim, toda fala que a gente vai ter, a gente não pode generalizar, não tem como tudo a gente aplicar para todas as pessoas em todos os contextos e circunstâncias, não é assim que funciona, tá? Mas o que você precisa fazer é entender que se você não tem nenhuma voz que te chacoalha, se você não tem nenhuma voz que faz você pensar além do que você já tá pensando, se você não tem nenhuma voz que te fala algo diferente, sabe, que tá tudo umas vozes assim, parece um coralzinho assim, que te deixa confortávelzinho assim, sabe, não te gera nenhum incômodo, isso você também precisa pensar. Sabe por quê? Porque senão como você vai se mover se todo mundo acha que você já faz o bastante e que você, né, nossa, é tão dedicado, tão esforçado. Mas, Giovana, eu tô ficando confusa, não tô entendendo. É que assim,
Como a gente vive numa sociedade que ou ela é, né, é o excesso ou a falta, né? Ou a gente tem que ser muito de alguma coisa e tem que ter muito e incansavelmente ter, ou a gente tem que se contentar e ficar de boa com o que a gente tem, porque a vida é assim mesmo. Fica muito confuso a gente fazer esse filtro. Só que esse filtro, ele é interno, sabe? Se você for muito pelo que os seus olhos estão vendo, você não vai conseguir captar, fazer a filtragem devida. Então, hoje eu quero te falar um pouco sobre esse filtro interno, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem um negócio assim, sabe? Cada um dá o nome que quiser, mas a gente tem essa filtragem interna, só que a gente insiste em não ouvir. Por isso que eu fiz questão de falar sobre vozes. Porque às vezes você fica hipnotizado na imagem, sabe? Você fica ali concentrado na imagem, você negligencia a voz, né? É aquele exemplo de não pensa no elefante rosa, que todo mundo pensa. Todo mundo coloca a mão pra cima, aí você coloca a mão no ombro, todo mundo coloca a mão no... Então, assim, a gente é muito visual. Então, a gente fica muito concentrado naquilo que a gente vê e, às vezes, a gente não dá a devida importância no que a gente ouve. E esse filtro interno, ele também precisa ser nutrido, né? Também precisa ser alimentado e ele precisa ser validado. E como que faz isso? Quando você dá ouvidos para ele uma vez, você dá ouvidos para ele 2 vezes, você dá ouvido 3 vezes, e aí você vai vendo o resultado que você vai colhendo com isso. Giovana, mas eu não tô entendendo, que eu escuto tanta coisa, eu sou confusa, eu não sei o que. A questão é, quanto mais você se colocar no presente, né? Vamos usar o exemplo de uma voz que te incomoda, que te acomoda. Você tá numa conversa com alguém e você já sabe que essa pessoa não vai vir somar. Ela não vai trazer algo de diferente para você. O que vai acontecer, ou ela te deixar na posição que você tá, ou ela te colocar para baixo. Se é uma pessoa dessa, se coloca presente na emoção, se coloca presente na conversa. Ao invés de você ficar já antecipando o que a pessoa vai falar, ao invés de você ficar se preocupando no decorrer dessa conversa, só presta atenção de fato nas palavras que saem da boca dela e vê se faz sentido. Se é isso, sabe? Faz mesmo sentido. Porque às vezes, principalmente quando são figuras importantes, né? Assim, um grande amigo, ou um tio, uma mãe, um pai, um irmão, pessoas, né? Familiares, ou alguém que realmente você se importa, você vai ficar preso na figura da pessoa e não vai conseguir ouvir com a clareza a mensagem. Você não vai conseguir ouvir a voz, né? O que de fato essa pessoa comunica? Porque às vezes é uma pessoa tão importante para você e quando você se desliga dessa conversa que você vai se dar conta de como você ficou estressado, desgastado, angustiado. Mas por quê? Porque na presença você fica congelado na imagem e não consegue filtrar a voz, quer dizer, o que é dito. Tô falando de voz, mas é um contexto, né, geral. Mas assim, a questão é, se você congela na figura, deixa eu dar um exemplo assim bem forte, né? Meu pai super importante pra mim, nossa, uma referência. Você congela na imagem e é como se fosse tudo aquilo que vem dele, eu tenho que engolir, né? Eu tenho que comer, eu tenho que aceitar. E muitas vezes você para de fazer esse filtro, né? Esse filtro, assim, do ouvir, de se colocar na presença, assim, nossa, será que é sobre mim? Será que é sobre a minha realidade isso? Né? Porque já dizia Freud, né? Nós projetamos o tempo todo, e isso é mais do que natural. Mas a questão é, o quanto você percebe isso? O quanto você percebe a introjeção, quer dizer, o que vem do outro, e o quanto você percebe o que você está projetando no outro. Porque se é uma voz que vem de uma imagem forte e ela te acomoda e ela fala assim pra você, não, você já fez tudo o que podia. Não, você já é mais que vencedora. Você fala, uau, eu sou mais que vencedora. Então, será que você vai investir a sua energia? Será que você vai correr algum risco? Porque assim, nenhum grande projeto, nenhuma grande investida
algo de grande envergadura que você vai ter que se desgastar, você vai usar pouca energia, né? Sempre você vai demandar muita energia, né? E quando são pessoas muito protetoras, normalmente o que elas vão dizer, né? Será que é isso mesmo? Você tem certeza? Você já parou para pensar? Será que isso vai... Ai, mas você já tá bem onde você tá, né? Mas você já tá tão bem nesse trabalho, você tá tão bem nesse relacionamento, mas você tá tão bem nesta casa, para que mexer no que está quieto? Então, assim, essa voz que te acomoda, você precisa começar a reconhecer. Esse é o primeiro passo. Desculpa. Você precisa reconhecer. Por quê? Porque, como eu disse, se você tem mais vozes ao redor que te acomodam do que te impulsionam, né? Facilmente você vai se frustrar com quem é impulsionado. Facilmente você vai se frustrar com quem se move com mais facilidade do que você. Por quê? Porque existe um desejo natural do ser humano, é intrínseco, sabe? Ninguém coloca. Mesmo aquele ser humano que ele nega essa realidade, não, eu tô bem, não quero nada mais da vida. Existe algo latente dentro dele, porque essa é a parte da natureza. A natureza evolui, você querendo ou não. Você querendo ou não crescer, você vai. Você querendo ou não envelhecer, você vai. Você querendo ou não, sabe... Você querendo ou não, você vai, o processo é natural, vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa tem essa fala, mas ela não tá sendo, tem uma palavra que a gente fala, consistente com a própria alma, porque a alma pulsa por evolução. Sempre que você tiver um lugar, pode ser o melhor lugar com a maior satisfação. Não necessariamente você quer mudar o lugar, mas você quer ampliar, você quer evoluir, porque isso é natural, ou seja, você não escolhe, isso é natural, esse desejo de brotar em você. Então tem muitas pessoas que falam assim, nossa, meu Deus, não para quieto, ai meu Deus, por que isso? Já tem tudo bom e fica... Porque não é incontrolável, entende? É incontrolável entre aspas, é controlável, mas no sentido que o desejo de que surge em você, você não tem controle. Por quê? Porque é natural, e o ser humano é natural, faz parte da natureza. Então esse desejo vai brotar de dentro dele. Então o que acontece? Quando você olhar para alguém que ouve essa voz com mais facilidade, tem um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, um pouco mais de atitude, ou isso tudo, enfim, e ela dá um passo, algo em você é desperto, tá? Principalmente se for alguém próximo, tá? Principalmente quanto mais características perto de você essa pessoa tiver, mais vai despertar esse algo em você. E aí eu quero avançar um pouquinho para falar assim, ó, tem muitas pessoas que elas negam a questão da inveja, vou usar esse nome porque é mais conhecido, tá? Mas não é sobre inveja que eu tô falando, é sobre esse desejo que é natural, ou seja, você querer algo, só que você não faz. E quando você vê em alguém algo sendo realizado, começa a despertar coisas em você. Que a primeira que vem, o primeiro nome que vem é um conceito mais usado, que é de inveja, né? Mas a questão é, se você tem as ferramentas, você é bem próximo com essa pessoa, você faz essa comparação, tá? Muitas vezes não é consciente, ok? Mas acontece. E ela faz e você não, o que acontece? Então, quanto mais eu estudo, mais eu vou percebendo o quanto o meio no sentido de não espaço físico, que isso também influencia, mas as pessoas que estão à nossa volta influenciam o nosso poder, sabe? A nossa capacidade de crescimento. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Se você tem uma pessoa que te apoia, que te eleva, que te acrescenta, que sempre tem algo a adicionar, que sempre tem uma perspectiva diferente para trazer para você, que discorda de você, que mostra algo além do que você não vê, o que essa pessoa faz? Ela te impulsiona. É só você pensar no processo de aprendizagem de uma criança.
Se quando ela comete um erro, você bate a mão na cabeça dela e fala, não, tá tudo bem, nem precisa mais tentar, vem aqui no meu colinho, eu cuido, ai meu Deus, por que você foi tentar, não era a hora, o que acontece com essa criança? Ela vai tentar outra vez? Ela vai se arriscar? Depende muito da natureza dela. Algumas vão mesmo assim, até que um tempo ela vai parar de se arriscar, porque ela tem um colinho depois, ela tem esse cuidado e uma pessoa de referência fala que ela não precisa, então ela vai parar em algum momento, tá? Mas outras vão parar logo de início, porque ela recebe um reforçamento para parar, né? Ela recebe reforço, quer dizer, ela tem carinho, ela tem apoio, ela tem suporte sem tentar. Então, com adultos é a mesma coisa. Se você tem um reforço para você não fazer, você continua confortável, você não perde nada, e você tá bem, tá tudo certo, e aquela pessoa ela é valiosa para você, ela é uma referência para você, você vai evoluir? Você vai crescer? Não. Só que o sentimento vai baixar quando você vê alguém fazendo? O seu desejo de que você poderia fazer vai diminuir? Não. Você pode camuflar, você pode deslocar esse desejo. O que é deslocar? Sair do lugar e ir pro outro, né? Ah, já que eu não posso fazer isso, vou fazer isso. Inconscientemente, tá? Você desenvolve isso de outras formas. Isso é um dos mecanismos de defesa falado por Freud, o deslocamento. Então, às vezes, você não consegue satisfazer o seu desejo pulsional, né, a sua pulsão em uma coisa, você vai deslocar para outra. Mas isso não é consciente. Então, por que, Giovana? Porque, assim, não dá mais pra gente acreditar que a gente tá num ambiente X, com pessoas X, e a gente vai ter resultado Y. A gente tá no ambiente X, com pessoas X, e a gente vai ter resultado X. Então, isso é uma verdade que, assim, a gente negligencia demais. Se você tá representado, se você tá rodeado por vozes que te acomodam, você vai ser uma pessoa revolucionária? A sua natureza pode ser a mais revolucionária que existe na face da Terra. Se você almoça, janta, compartilha final de semana, se distrai, se diverte, sei lá o que mais, com pessoas acomodadas, você não vai ser mais a pessoa revolucionária da vida. Não importa o poder que você tenha interno, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Você vai ficar por isso em algum tempo até que você comece a se acomodar com a realidade. Não sei se vocês já escutaram essa história, acho que sim, porque todo mundo fala sobre isso. Quando a gente entra novo num emprego, ou a gente entra novo num clube, ou a gente entra novo, enfim, quando é novo, a gente sempre vem com gás ou com energia. É claro que depende muito da natureza da pessoa também, mas assim, cargo público é interessantíssimo. Quando a gente entra, que daí alguns falam assim, eu era assim como você. Eu já fui assim um dia. O que a pessoa quer dizer? Que ela não é mais. Ou seja, que provavelmente você daqui a um tempo também não vai ser. O que isso quer dizer? A gente negligencia o poder, a força que as pessoas exercem sobre a gente. Sabe aquele ditado nadar contra a maré? Então, quem consegue se manter nadando contra a maré por muito tempo? A gente precisa usar essa força para nadar contra a maré enquanto é necessário, né? Até a gente encontrar uma nova maré que a gente não tem que nadar contra e sim a favor dela. Não sei se está fazendo sentido, mas a ideia que eu quero comunicar hoje é mais ou menos por aí. Você precisa usar toda essa força que você tem interna, que te motiva, que faz sentido para você, que te dá grandeza, para você nadar contra até que você encontra um lugar, um espaço que você não precise mais nadar. Porque uma vida toda você não vai ter energia para ficar nadando contra a maré. Em algum momento você vai se desgastar, você vai cansar e você vai parar. E aí, ao invés de você pausar, você vai parar e você vai desistir, você vai abrir mão daquilo que fazia sentido em algum momento para você. Amanda, passei por isso. Daqui uns dias você nem vem maquiada mais. É mais ou menos por aí. Por quê? Porque a nossa energia de nadar contra a maré vai se acabando. Os nossos ideais vão se mudando. A gente vai se contaminando, tá? Entendam, por favor, que não é no sentido assim
né, de contágio, alguma coisa. Mas é um contágio mental, é uma contaminação mental, é uma contaminação sistêmica, independente se é um trabalho público ou não. Quando você começa a fazer parte daquele ambiente, aquilo ali vai fazer parte de você. Você faz parte daquilo, aquilo faz parte de você. Da mesma forma, quando você vem de um emprego que ele era muito pesado, muito contaminado, com muita dificuldade de relacionamento, e você vai para um que as pessoas não estão interessadas, elas não estão preocupadas, que tem uma vibe mais leve, mais construtiva, que a pessoa tem uma preocupação natural, você se sente deslocado, fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa está cuidando da minha vida, o que é isso? O que está acontecendo? Oh, não. É porque você vem de um contexto e você vai para outro. Então, no primeiro momento, você vai ter dificuldade de identificar essa nova atmosfera. Inclusive, pode gerar um senso de desconfiança muito grande, o que é muito comum de acontecer, né? Porque daí você não vai acreditar que aquilo é real, né? Porque você já passou por tantas situações que fizeram com que você acreditasse que aquilo não fosse real. Você se contaminou, né? Você fez parte de uma atmosfera e agora você faz de outra. Então, você vai precisar de um período de adaptação. E isso, com o tempo, vai te impactando, vai minando você. Então, a gente precisa começar a ouvir as vozes que nos rodeiam. A gente começa a identificar as vozes para que a gente possa selecioná-las. Porque se você fica muito dormindo, que a gente fala, né? Muito cochilando e aleatório na vida, você vai prestar atenção nas vozes? Você vai conseguir observar as vozes que estão perto de você? Não. Você vai congelar na figura. Quer dizer, um amigo de infância, um irmão, um primo, um pai, uma pessoa importante da empresa. Você congela na imagem, você para de ouvir a voz. Um dia aquela voz pode ter sido agregadora para você, ela pode ter sido impulsionadora, ela pode ter sido motivadora, ela pode ter sido, e às vezes não é mais. E aí você não consegue se dar conta mais disso porque você congelou na imagem que você criou da pessoa e você não está ouvindo mais ela. Então, para você começar a fazer essa seleção, e é muito incrível se você começar a fazer, as pessoas que estão aqui tiver essa ousadia de fazer. Porque assim, quando você faz, você entende que você está perdendo algo, tá? E o seu cérebro, ele é muito estratégico e é a primeira coisa que ele vai fazer. Quer dizer, você já tem pouco, né? Em tempos de pandemia, então, meu Deus, a gente não pode perder mais ninguém, né? Nem literalmente e nem num círculo ali de relacionamento, porque a gente já tá com uma relação escassa. Mas a questão é que, às vezes, a pessoa não está te agregando. Às vezes ela não soma mais com você, você já não tem os mesmos princípios, mas a gente tem um apego tão grande. Jung já dizia, todos os processos que envolvem apego e aversão para de crescer, para de se desenvolver. Mas o ser humano tem uma dificuldade imensa, nós temos uma dificuldade imensa com isso, porque ou a gente é apegado demais naquela imagem, ou a gente tem aversão e não se abre para novas possibilidades. Inclusive, alguém que já passou pela sua vida, hoje você pode achar que ela não tem mais nada a ver com você por conta de um relacionamento que você já teve. E hoje ela pode ser uma pessoa extremamente agregadora. As pessoas mudam as perspectivas, glória a Deus. As pessoas mudam. E aí você pode, então, oferecer uma nova oportunidade para você e para alguém. E aí o seu ciclo começa a se renovar. E aí você começa a se renovar. E se você se renova, você se move. Quando você tem algo novo, não dá uma empolgação, não gera um movimento, você não quer fazer algo diferente. O ser humano precisa disso. Por isso que às vezes quando a vida tá muito parada, não tem nada acontecendo, você vai lá e dá uma mexida no guarda-roupa, mexe os móveis de lugar e vai procurar uma receita. Quer dizer, algo em você precisa crer e se mover para o novo. Por quê? É natural. Se você não estiver fazendo nada que faça você acreditar minimamente que você está em movimento e que tem algo novo, você começa um processo de adoecimento, sabe? E ele é muito, como que eu posso colocar?
ele vem muito assim de mansinho, sabe? Se você não observa, você cai no senso comum, sabe? De que é normal e de que é uma fase, que é não sei o quê. Só que não passa e você começa a nutrir isso. Por quê? Porque se você não nutre o novo, você nutre o quê? O velho, o que já tem. Então, para você nutrir o novo, você precisa de novas perspectivas, de novos projetos, de algo novo. Giovana, então você tá querendo dizer que a gente tem que sempre estar buscando alguma coisa, fazendo alguma coisa, meu Deus, dá até uma canseira. Gente, é que é sobre um amadurecimento de pensamento, sabe por quê? Boa noite para quem tá entrando. Porque quando você tem essa ideia, essa sensação de que você tem que estar sempre buscando, pode gerar um cansaço. Pode gerar um cansaço. Por quê? Porque a nossa sociedade faz com que isso seja pesado e que quando você vai buscar algo novo tenha que ser muito complexo, muito grandioso. Mas a real é que o novo pode ser simples. O novo pode ser simples e ele pode trazer tanta motivação quanto o complexo. A diferença está em como você avalia, como seus olhos veem e coloca nota naquilo, sabe? O quanto de grandeza ele coloca. Quer dizer, o que pode ser valioso para mim, como, né? Sair uma super viagem, um super negócio. Às vezes uma outra viagem, um outro lugar já não tem valia para mim. Ou às vezes eu posso ter valor em dar uma volta no quarteirão, que eu faço isso com os meus filhos. E às vezes para outra pessoa ela olha e fala: "O quê? Isso é uma volta?". Quer dizer, é sobre a perspectiva, é sobre a posição que você tá na janela e que você olha e como seus olhos veem. É a ideia do copo meio cheio, do copo meio vazio, é sempre a partir do seu panorama, entende? Então, você querendo ou não, você acreditando ou não sobre essa questão de sempre buscar algo, isso é inevitável. A gente sempre tá buscando algo. A questão é, você tem consciência disso? Você tem consciência de que a gente sempre busca algo, você querendo ou não? Se eu falar assim pra você: você sempre tá em busca de algo, você sempre quer algo, você sempre... Essa é a luta do ser humano, essa é a vida do ser humano. Então, ai meu Deus, vai dar uma canseira. Tem gente que fadiga, entra em crise se pensar nisso. Mas a real é que se você sair dessa lógica capitalista que a gente vive e só ir para uma lógica humana, sabe? Uma lógica assim de um processo natural humano, isso vai acontecer inevitável. Quer dizer, uma camiseta sua rasgou, você vai pensar em ter uma outra camiseta. Sabe, a tua unha tá grande, você vai pensar em cortar. Seu cabelo tá esquisito, você vai querer mudar. O seu emprego já não tá legal, você vai buscar outro. Quer dizer, é um processo que naturalmente vai acontecer. Agora, se você coloca uma carga pesada, que isso te cansa, que gera desgaste, que você quer só paz, só sentar no sofá e assistir televisão, quer dizer, você também vai gerar em você um desacelerar que pode ser um processo natural e achar, né, falar para si mesmo que isso é o melhor para você, quando na verdade você está tentando se desligar de correntes sociais. Só que quando você faz isso, você se desliga do seu natural, porque o seu natural já faz isso com você. Só que quando você ouve o natural, você vai no ritmo e no fluxo natural. E aí ele não te cansa e não te desgasta. Porque você ouve a natureza do seu corpo, da sua necessidade humana. Agora, se você ouve o clamor social, que até tantos anos você tem que ter isso, até tantos anos você tem que fazer tudo isso, até tantos anos você tem que ter conquistado isso, e não se atreva a chegar com tantos anos sem isso. Aí você tá atendendo uma necessidade, um padrão, um panorama que não é o seu. Então isso gera desgaste, porque o meu modelo é um que não se encaixa no seu. E isso que nos torna diferente. Agora, a partir do momento que a gente tem um modelo que a gente quer enquadrar todo o universo nele, obviamente vai ser fácil para alguns, que eles vão se destacar, e vai ser extremamente difícil para outros que não vão atingir o mínimo. Esses que se destacam vão fazer propaganda do destaque deles, não é mesmo? Eles têm facilidade para isso. A gente vai olhar para eles e vai falar: uau, que legal,
A gente não vai chegar, porque nós não somos eles. Então, é sobre um processo que acontece natural, que a gente deve ouvir e respeitar, porque aí a gente consegue fazer essa cisão. Aí a gente sente que a gente tá fazendo, que a gente tá se movendo, a gente tá se respeitando, mas a gente não tá atendendo a algo que não é nosso. A gente não tá se cobrando e sofrendo, porque quando eu cheguei com 30 anos, falando 3 idiomas, tendo mestrado, já inscrita no doutorado, já tenho 2 filhos, já sou rica, tenho 2 carros, um apartamento. Não existe isso, entende? Isso é um modelo que é atingido por pessoas e que depois que ele foi atingido, alguém conseguiu, acaba sendo um panorama, uma obrigação, porque se a pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Mas a questão é, isso não é necessidade de todos os seres humanos. Nem para todos isso é alvo de satisfação, isso é alvo de empenho, sabe? Tem pessoas que não querem fazer isso, mas que elas têm outras ousadias, elas têm outras ambições que nem fazem parte da realidade desse tipo de situação. Mas como nós estamos neste mover social, então acaba assim se espalhando por todo mundo. E como agrada aos nossos olhos, né? Ver uma pessoa assim, jovem, já com todas essas conquistas, é muito ambicioso e faz com que gere algo interno assim que a gente fala: nossa, deve ser bom isso, né? Porque eu tô tão distante, tá tão ruim pra mim, tá tão bom, olha como a pessoa é feliz e bonita. Então, aí começa, sabe, essa busca interna, aonde começa a gerar insatisfação e frustração. E aí tem um negocinho assim, ó, internamente, tá? Muitas vezes, assim, dificilmente a pessoa vai pensar nisso de forma clara, dessa forma. Mas o que acontece é assim, ó, já que eu não consigo esse modelo, eu não vou tentar mais nenhum, né? E aí ela começa a entrar num discurso de fracasso, e aí ela nem se coloca desafios, né? Ela nem se coloca em desafios para não correr o risco desse fracasso. A Eliana falou: nos detalhes algo novo acontece em nós. Sim, sempre, Eliana, isso é muito importante que você falou. Às vezes a gente não consegue perceber, a gente não consegue dar valor, tá? Porque a gente tem uma ideia de grandeza, ou a gente estabelece um panorama assim que o que tem valor é só aquilo que dizem. Quer dizer, mas para você, Eliana, pode ser outra coisa, para mim pode ser outra coisa. E se eu não valido quando eu conquisto, eu não vou continuar conquistando, porque nem eu valido. Aí é onde eu saio perguntando para as vozes que estão ao meu lado: olha, ô voz, o que você achou desse negócio que eu fiz? A voz desvalida, né? A pessoa desvalida, fala: você fez mais que a sua obrigação, né, querida? Tinha que melhorar, inclusive. E quer dizer, isso não te motiva, não te empenha, não te coloca pra cima, e aquilo tem valor pra você. Então, por isso, você tem que começar a prestar atenção quem são as vozes que estão ao seu redor e quais você vai escolher escutar. Porque não necessariamente, como eu disse, é sobre cortar relacionamento, sabe por quê? Porque sabe como que se amadurece? Como você cresce? Quando você tem que dividir espaços com pessoas que não concordam plenamente com você. Agora eu vou te falar uma coisa, para você crescer e evoluir, você precisa ter alguém que também te escute, que tenha uma visão semelhante, que consiga ver além do que os olhos estão vendo, porque senão dificilmente você vai avançar. A Amanda falou: excelente, comparação gera frustração. Gente, se tiver fazendo sentido para quem tá, vai no aviãozinho, convida, manda essa live para alguém, tá? Então, a comparação inevitavelmente gera frustração, né? Só que a gente também inevitavelmente faz comparação o tempo todo. Ela também é quase que, assim, ela já é tão introjetada na gente que é muito difícil a gente não se comparar. Só que a gente pode parar aí. Como assim? A gente vai fazer uma comparação que é meio que automático, igual um julgamento, né? Que a gente faz, é muito difícil a gente controlar o julgamento. Mas aonde a gente pode treinar isso é como a gente vai lidar com isso que a gente fez. Então, a gente já julgou em pensamento, mas a gente precisa falar?
Então, no começo, a gente fala, por um tempo a gente fala, mas em algum momento você vai conseguir controlar isso só para você, até que você vá diminuindo cada vez mais os seus julgamentos, até em pensamentos. Se um dia vai acabar, não sei te falar, que eu não cheguei nesse nível, mas assim, que diminui, e você consegue ver nitidamente um processo cerebral que ele vai diminuindo, sabe? Que aquilo que era excessivo toda hora vinha no seu pensamento vai diminuindo. E a mesma coisa a gente faz com a comparação. Só que a comparação ela é necessária, porque se a gente não tem padrões para a gente fazer essa comparação, igual a modelagem, se você não tem alguém que você se espelha, que você admira, você não ambiciona, porque aí você não sabe, você não tem uma referência, alguém, algo para seguir. Então, assim, a modelagem ela é muito importante nesse sentido. Não é sobre você copiar e querer ser a pessoa, é sobre ela ser uma referência, um norte, ela trazer uma perspectiva, ela te motivar, ela te inspirar, fala, cara, se essa pessoa conseguiu, eu posso conseguir também. Você precisa ter a vida da pessoa, do jeito da pessoa, fazer a mesma coisa que a pessoa fez? Não necessariamente, você tem sua própria história, mas você pode se inspirar naquilo e entender que você também pode, né? De formas diferentes, por caminhos diferentes. Uma coisa que é muito complexa, mas que sempre passa pela minha cabeça, é que não existe nada impossível. Nada. E tudo começa no pensamento. Se você pensa que não existe nada que seja impossível, não existe nada que seja impossível. E toda vez que você vê que você parou, que você travou em algo, não é porque é a coisa, é você. É algo em você que você não consegue dar conta, que você não consegue atravessar, não consegue superar. Então, é muito claro isso. Se você coloca obstáculos, eles estarão lá. Se você tira, eles não estarão lá. Porque é tudo sobre você. Começa no seu pensamento. É claro, cada vida tem uma complexidade, cada história tem um peso diferente. Cada natureza humana tem uma forma diferente de lidar com as coisas. Algumas pessoas têm mais facilidade para umas coisas e mais dificuldades para outras. Outras pessoas o contrário. Então, assim, por isso que a gente tem perspectivas diferentes. Por isso que a gente vê um acidente, cada um tem uma opinião para falar quem estava certo, quem estava errado, quem era a hora, quem... A questão é que já está feito. Como que você avalia e extrai é muito particular. E da mesma forma é sobre a sua jornada de vida. E por que é importante falar sobre as vozes que nos acomodam? Porque assim, até a pessoa mais acomodada que estiver me ouvindo aqui ou que for assistir depois, presta atenção numa coisa. Essa realidade foi criada. Porque assim, existe algo que é seu, sabe? Que desde pequeno as pessoas que estão à sua volta já falam sobre as suas características. Ai, você é muito esperto. Ai, você é muito agitado. Ai, você é muito animado. Ai, você é muito desanimado. Ai, você é muito... Já tem algo que já é seu lá. Já... Sabe aquelas histórias? Ai, desde 2 aninhos já era. Ai, desde... Então, isso já é seu, entende? Qual que é o seu papel sobre isso? Qual que é a sua responsabilidade sobre isso? É lapidar isso aí, ó. Lapidar, porque já é seu. Aí você aperfeiçoa, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui que marcou muito a minha história e às vezes as pessoas não têm tanto acesso a isso. Então, por exemplo, tem um livro, não sei se já ouviram falar, da psiquiatra que chama Ana Beatriz. Ela é uma especialista e ela tem uns livros que falam sobre aquele livro bem famoso, O Psicopata Mora ao Lado. Então, nesse livro, ela fala que os psicopatas podem ter uma vida, né, assim, adaptável, né, e pode levar uma vida. Como que funciona isso? Aonde ele vai canalizar a energia, né, porque tem vários níveis, várias formas, taranã. Só que o dia que eu escutei, assim, que um canibal, né, um psiquiatra muito, assim, perverso, ele pode ser um ótimo açougueiro, quer dizer, o cara vai canalizar aquela energia, aquela coisa de ver carne, de cortar o negócio, tô sendo meio dura aqui no exemplo, mas ele vai canalizar aquela energia dele ali em algo que não vai agredir ninguém, que não vai machucar ninguém, vai produzir algo e ele vai conseguir ver o resultado final daquilo. Então assim, por favor, não pense que todo açougueiro
né? É um psicopata. Mas eu tô dando um exemplo de que como desloca, como você pode canalizar as coisas que acontecem, né? Se você pesquisar na internet, tem muitos esquizofrênicos que eles coordenam, né? Associações, espaços, né? De pessoas que geram arte, né, através dessas suas paranoias. Então, assim, é muito de como que você lapida aquilo que já faz parte da sua natureza. E para trazer aqui, que é assustador, mas é verdade. Para trazer aqui pro exemplo da nossa volta, se você pensar que de alguma forma você é um pedaço de... Como que é o nome daquela massa? De argila. Você é um pedaço de argila. Que todo mundo que tá à sua volta aperta um pouco você, põe um pouco a mão em você, te modela um pouco, né? Começa lá com os seus pais ali, eles mexem um pouco em você, e aí vem um tio e mexe, vem uma tia. A gente é uma massa, sabe? Que a gente está sendo trabalhada. Então a questão é, quem são as pessoas que você quer que fica mexendo em você? Porque não tem escolha, sabe? A gente vive em sociedade, a gente está sendo movido, a gente está sendo tocado e envolvido o tempo todo, você querendo ou não. Então, assim, sabe aquela coisa que às vezes você tá pensando numa coisa e de repente surge um outdoor, surge um comercial, daí você fala, nossa, o poder do meu pensamento está criando essa propaganda, nossa, olha como eu estou... Entenda, isso já foi plantado em você, né? Isso já foi conduzido para que você tenha esse tipo de pensamento e faça essa associação. Isso se chama publicidade. E a gente tem esse senso de que, olha, estou antenado e tarará. E na verdade é algo que foi sendo gerado, foi sendo produzido. Então, assim, não é para enlouquecer, é para você entender o seguinte, ó, é assim, e o que você pode fazer com isso? Já que as pessoas que estão à minha volta interferem em mim, eu interfiro nela, elas podem me modelar mesmo sem eu querer ou sem eu perceber. Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quem são as pessoas que eu tenho permitido que me modelem? Quem são as pessoas que eu tenho permitido que interfiram na minha vida, na minha alma, no meu espírito, que me ajudam ou que me atrapalham, que me impulsionam ou que me acomodam, sabe? Que me elevam ou que me rebaixam. Quem são as pessoas? Se atentem para as vozes que te acomodam, porque elas podem ser as mais fofinhas, as mais lindinhas e as mais queridas. Por quê? Porque elas não fazem você se mover. E no nosso cérebro existe um mecanismo, sabe? Um mecanismo para a gente economizar energia. Tudo que o cérebro quer é que a gente fica paradinho, caladinho, bonitinho, quietinho, o menos de qualquer tipo de energia que você puder gastar, melhor. Então, consequentemente, esse tipo de pessoa é o que o cérebro vai falar, vai lá que quando você tá com aquela pessoa você não faz nada, uhul! E aí, ele te incentiva você ter esse tipo de relações, porque aquela pessoa que fala assim, nossa, fulana, você tá ainda nessa vida isso aí? Não vai mudar, não? Ai, nossa, que chata. Ela sempre fala pra eu fazer alguma coisa. Ai, não gosto. Então, é sobre isso. As pessoas que têm essa fala que te incomoda ou nem... Assim, sabe? Assim, ai, gosta de você, mas não se preocupa com a sua existência. Essas pessoas não vão, né? Que tipo de molde que ela vai dar pra você, né? É interessante também você olhar para a vida dela, né? É muito interessante você olhar para a vida dela. Que tipo de vida que ela tá construindo? Porque às vezes ela pode não ter a vida que ela quer naquele momento, mas se ela vê, ela está trabalhando para algo, né? E o mais importante é o mover. É a pessoa estar em movimento, não necessariamente ela já chegou onde ela gostaria de estar, né? Se você ouvir grandes histórias de pessoas que inspiram, por quê, Giovana? Elas são ricas?
Não, nem todas, mas elas são inspiradoras, elas nos movem pra gente sair da nossa casinha, da nossa zona de conforto, de achar que isso já tá bom, que eu já faço demais. Quer dizer, não, ela inspira, ela motiva. Por quê? Porque ela fez isso. E antes dela fazer, ela já via que ela era capaz e que tinha uma jornada. Se você for ouvir as histórias dessas pessoas, né, que tem crescimento e tal, começa a ouvir o começo da história. Ela não era, mas ela já falava. E quando ela falava, o que acontecia com as vozes? As vozes que acomodam em torno dela, você não vai conseguir, você nunca vai ser, para de falar besteira, do que você tá falando, não faz nem sentido, taranã, taranã. Hoje, antes de eu entrar na live, tava ouvindo uma fala aqui no YouTube, do Dave Leonardo, né, falando sobre uma questão profética, mas é onde que eu quero chegar. Que quando ele começou a fazer a pregação dele, as pessoas perguntavam quem eram os pais dele. E aí ele falava o nome lá, que agora eu não vou me lembrar. Mas vamos dizer lá, o João e a Maria. E as pessoas, o João e a Maria. Quer dizer, elas vão atribuir valor porque é o João e a Maria? Ou elas vão querendo que fosse o Leonardo DiCaprio com a Angelina Jolie, né? Porque as pessoas projetam, porque elas queriam que fosse isso, mas não é. Então gera uma frustração, uma decepção. Igual quando você vai se apresentar para alguém, a pessoa quer saber quem é seu pai e sua mãe, você fala: então, eu sou filha do fulano. Então, assim, e daí, né? Vai depender de você, né? Eu sou fruto daquela árvore, mas não necessariamente eu vou me tornar uma árvore como ela. Eu sou fruto. E aí? Eu tenho raízes naquilo, mas eu posso fazer diferente. Eu posso ser maior, posso ser menor, eu posso nem germinar. Então, assim, é muito complexo pensar nisso. Mas se você tá rodeado de vozes que te acomodam, de vozes que te falam, não, tá tudo bem, assim, é só um momento. Gente, isso não é também sobre não se acolher, sabe por quê? Tem momentos que a gente precisa mesmo diminuir a velocidade, que a gente precisa mesmo se resguardar, que a gente precisa mesmo se reabastecer. Eu acho que de forma geral eu vejo a pandemia como um movimento desse, né? Um movimento que nos oportunizou desacelerar, né? Olhar para coisas que a gente não via, fazer coisas que a gente não fazia. Então, de alguma forma, eu vejo esse movimento global, né? As pessoas tiveram que parar para ver coisas que elas não estavam vendo. Tanto aquelas coisas que não eram tão bonitas, quanto aquelas que eram lindas e que elas não conseguiam ver. Então não é sobre não se acolher, porque se você parar para se ouvir, você tem que se acolher, né? Você tem que se acolher na falta, na necessidade de crescimento, na necessidade de desacelerar, na necessidade de acelerar, porque às vezes a gente também quer assim, a gente quer se poupar do desgaste, sabe, do erro. Porque, né, não sei, né, se vai dar certo, melhor esperar mais. E aí nisso você não faz mais nada e a sua vida vai passando. Eu me lembro muito de um workshop que eu participei uma vez e nele tava a minha psicóloga nesse mesmo dia. E ela tinha tido bebê e a bebê dela já tava fazendo 3 anos. E sempre nesses workshops que a gente fazia, ele era 3 dias seguidos, a gente dormia no lugar, enfim, era uma imersão, né? E eu me lembro que ela foi pro meio da roda, né, para analisar um sonho dela. E a pessoa que estava conduzindo, enfim, foi abrindo o sonho dela, abrindo. Resumindo, o sonho dela era algo assim, olha, você tinha tanto medo de abandonar, de deixar essa filha, né, esse cuidado dessa filha, que você passou tempo demais, já tá na hora de você voltar pro mercado de trabalho, já tá na hora de você se validar como mãe, já tá na hora de você se validar como mãe que trabalha, já tá na hora de você, sabe, e aquilo foi tão forte pra mim, porque eu conhecia ela, eu tinha uma relação com ela, e eu fiquei olhando naqueles olhos. Não sei por que esse exemplo surgiu agora, mas assim, deve ser importante para alguém ouvir isso. Porque assim, às vezes a gente fica com tanto medo de deixar em desamparo alguma parte da nossa vida, e aí a gente investe e a gente cruza linhas.
A gente vai além do que a gente deveria e às vezes já é hora de retornar, já é hora de voltar, mas a gente tem medo de falhar numa coisa e a gente acaba faltando em outra. E como que a gente faz para não fazer isso? A gente precisa ter uma sensibilidade muito grande com as nossas necessidades, sabe por quê? Esse tipo de coisa, a gente só cruza linhas quando a gente está muito perdido em coisas externas. Sabe assim, no que vão dizer, ou no que vão pensar, ou no que vai ser. Será que eu não vou ser uma boa mãe, né? Se eu resolver voltar? Ou será que eu vou ser uma boa... Eu vou ser uma boa mãe se eu resolver ficar? Então, assim, as mulheres, naturalmente, têm que lidar com esses desafios. Porque existe uma cobrança interna muito grande e existe uma cobrança externa muito grande. Mas a real é que o externo nunca vai ser satisfeito, sabe? Se você ficar ou se você voltar, o externo sempre tem algo a te acusar, é um grande dedo preparado para te apontar. É muito mais sobre um sinalizador interno, sabe por quê? Porque não faz sentido você resolver ficar em casa se você se sente aprisionada, se você sente-se desgastada, se você se sente falsa. E ao mesmo tempo, não faz sentido você voltar só para atender uma demanda externa, porque não, já tá na hora, você não sei o que, não sei o que. Mas, de novo, eu preciso falar muito isso, porque é preciso ter uma sensibilidade muito profunda sobre isso, sabe? Porque a gente pode se perder até nisso, sabe? Achar que não, é isso mesmo. E outra coisa, às vezes não é nem sobre se perder, às vezes é sobre você validar um processo, você sair para você entender que você tinha que ficar, você ficar para você entender que você tem que sair. E às vezes é sobre períodos. Fica um período, sai um período, volta um período. Porque eu venho falando um pouco aqui também sobre o peso das escolhas. A gente leva as escolhas assim a sério e por isso a gente foge delas. E quando a gente vai tomar elas, a gente toma elas como um peso de que é aquela decisão para o resto da vida. Então, se você decidiu sair para trabalhar, nunca mais na vida você pode voltar atrás. Porque senão isso quer dizer que você foi fraca, ou que você não sabia o que você estava fazendo, ou que você decidiu errado. E a mesma coisa o contrário. Se você decidir ficar e um dia você falar, putz, quero sair, não, agora você não pode. Você decidiu ficar em casa, minha linda, nunca mais vai ver o mercado de trabalho. E não tem nada a ver com isso. É muito mais sobre um processo de experimentação, de você se permitir e sair desse modelo, sabe? Assim, do que estão cobrando. Por que cobrar, gente? Vai rolar, isso aí é normal, você mesmo faz isso. Como é que você vai querer que o outro não faça? A questão é, se você começar a se perceber nesses espaços, tá? Tô falando de maternidade aqui como um exemplo, mas às vezes é uma transição de carreira, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma mudança de casa, enfim... São várias coisas diferentes que se apresentam pra gente, que faz a gente questionar se é a hora, se é o tempo, se é o momento. E toda vez que a gente se baseia muito no que é externo, a gente fica perdido. Então aí a gente é gerado uma maior insegurança, né, dentro da gente, e a gente toma decisões que às vezes a gente não consegue sustentar. Amanda, hoje meu ficar em casa me deixa em paz, mas eu senti muito cobrança de mim mesma. Faz parte, Amanda, e isso é muito natural e muito recorrente, né? Eu também já passei por um processo semelhante e hoje, não sei se vai agregar quem tá aqui, mas assim, o que eu entendi, o que fez mais sentido pra minha existência nesse sentido é sobre o peso dessas escolhas. Porque quando eu ia tomar uma escolha, como eu sou muito consciente, eu quero ser muito responsável pelas minhas escolhas, eu tinha que tomar uma decisão assim que, meu Deus do céu, eu tinha que sustentar o resto da vida. E isso gerava muito desgaste em mim. E o que eu aprendi que de repente pode auxiliar alguém, de forma geral na nossa vida, quando a gente tem que tomar uma decisão, é assim, a gente não quer tomar uma decisão hoje para mudar de ideia daqui 2 semanas. Sim, a gente não quer, mas às vezes
É exatamente isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa mesmo tomar uma decisão hoje, ir lá, tomar aquele café, ver que aquele café não é aquilo que a gente pensou e voltar, sabe? Porque às vezes você não toma a decisão e fica achando que esse café era o melhor da vida, só que você não decidiu ir lá tomar o café. E a mesma coisa é, você toma a decisão para você ir tomar aquele café, aí chega lá, você vê que não é o café que você queria, só que você não pode voltar atrás, porque você achou que esse era o café da vida, então nunca mais pode voltar atrás. E não funciona assim. A grande questão é que a gente tem que ser consciente e suportar as nossas escolhas. Só que a gente pode voltar atrás, porque a gente imagina, né? Toda pessoa que eu vou atender, eu faço uma técnica do que é você olhar e pensar e imaginar e o que é você entrar em contato com a coisa. É diferente, as pessoas são diferentes, as experiências são diferentes, só que a gente coloca tanto peso nas escolhas e aí a gente foge das escolhas. Só que quando a gente escolhe, meu Deus, tem que ser pro resto da vida. Esses dias atrás eu estava falando com uma amiga sobre isso. A mãe dela foi um perrengue daqueles, ela não tá aqui hoje na live, mas às vezes ela entra para decidir algo sobre a casa, porque era como se fosse assim, meu Deus, ela tem que decidir a vida inteira sobre essa casa, porque ela vai morar o resto da vida, meu Deus, era aquele peso familiar para fazer uma escolha. Enfim, fizeram a escolha. Agora, semana passada, a mulher tava mudando da casa. Gente, para ela decidir, isso há, sei lá, uns... Quantos anos atrás, gente? Não sei. Mas uns, sei lá, uns 8 anos atrás isso, tá? Era como se fosse assim, ela tinha que fazer aquela escolha, era muito pesada, por quê? Porque na mente dela, né, ela ia morar a vida inteira ali, então aquilo ali era, meu Deus, e de repente a mulher tá mudando da casa, então a gente tem que parar de ter esse pensamento, porque isso é um pouco ancestral, né, a gente tinha que decidir por uma vida toda, e isso permaneceu no nosso cérebro, mas a grande verdade é que as coisas não são mais assim, e elas são mutáveis e muito rápidas, e quanto antes a gente entender isso e se adaptar, melhor a gente vai lidar com as coisas. Então tome as decisões que precisar. E não é assim, sem pensar, sem refletir, sem analisar. Não é nada disso. Você faça isso. Mas não deixe de decidir, sabe? Porque são as decisões que geram um movimento. Por mais que às vezes você não se dê conta, mas toda vez que você toma uma decisão, é um passo que você tá dando, entende? Agora você pode estar dando para uma direção que não é aquela que você quer seguir, e aí você deu o passo e você viu que não é aquela, você muda. Você não precisa ficar sustentando a vida inteira e ficar pagando esse preço. E eu acho que isso tem causado muito sofrimento. Eu acho não, eu tenho certeza, né, por algumas pessoas que eu já acompanhei, que isso gera muito desgaste emocional, o peso das nossas decisões, porque em algum momento a gente acreditou que a gente não poderia mudar, e que mudar é sinal de fragilidade ou de fraqueza. E de que sim, como eu disse, ninguém quer sair mudando de decisão de um dia para o outro, porque isso é sobre uma sustentabilidade, né? Que é sobre uma presença, quer dizer, eu sei o que eu quero, então eu decido e não mudo mais, e pá, e pá. Só que a real mesmo vale muito mais a pena, você imprime muito significado, sabe? Quando eu falo isso, eu tô falando praticamente de um carimbo da vida que carimba você, sabe? É bem isso, você imprime muito mais significado quando você consegue validar o que faz sentido para você. E nem toda decisão que você tomar vai fazer sentido, entende? Só que se você não toma essa decisão, você fica numa dúvida que gera um desgaste tanto quanto você tomar a decisão. Mas a real é que só na decisão a sua vida, o seu rio, né? Quer dizer, o fluxo da sua vida, ou ele vai seguir, ou ele vai ser interrompido, sabe? As decisões têm esse poder, mas a questão é que elas não precisam ser eternas para a vida inteira. Então, assim, meu Deus, que lápis que eu vou escolher? Meu Deus, eu não sei, porque tem que ser o lápis perfeito. Cara, você precisa mesmo escrever, sabe? Então, escolhe um lápis. Se ele não for tão bom, você compra outro.
Então, eu sei que na vida, quando a gente tem grandes decisões, a gente tem muita dificuldade de ver isso com facilidade e com fluidez. Por quê? Porque tem muita carga, tem muito peso, tem essa responsabilidade dessa coisa de, meu Deus, e são vidas e tal, e tal, e tal. Mas a real é que quanto mais a gente faz isso, mais a gente adia essa decisão, mais a gente adia o fluxo da nossa vida. E aí, assim, mais a gente tem esse medo depois de mudar, né? Porque já decidi, eu não posso mudar. E mais sofrimento gera, quer dizer, cara, você tem noção? É porque eu não tô falando da sua vida. Então fica mais fácil você entender. Porque se eu pegar a sua vida e dar o exemplo da sua vida, vai ficar extremamente complexo. Quer dizer, não existe opção nem saída. Mas quando você escuta alguém falando da vida dela, que ela acha assim que não tem saída, meu Deus, ela não sabe o que fazer. Aí você pega e fala, ô colega, ô amiga, você já pensou de fazer isso, isso, isso? E a pessoa... Quer dizer, porque quando a gente tá no meio da coisa, a gente tem muito mais dificuldade. Isso não é só com a colega, é comigo também, né? Quer dizer, mesmo às vezes a gente tendo informação, tendo conhecimento de algumas coisas, não muito, mas um pouco, a gente enfrenta dificuldades, né? Com coisas simples do dia a dia. Porque quando a gente tá no meio da coisa, a gente precisa trabalhar muito esse presente, sabe? Assim, de você, cara, eu tô aqui agora, e agora? O que eu faço? É muito mais você exercitar esse presente do que você ficar preso em teorias. Ali na hora você não vai lembrar de nada disso. E outra, não vai te ajudar. O que te ajuda mesmo é a sua presença, o sentido que faz pra você. Porque aí você consegue sustentar, sabe? Uma das outras coisas que, pra você olhar essas vozes que estão próximas a você, que ou te acomodam, né, ou te impulsionam, te elevam, é você deixar o seu radar, né, o radar da verdade, que eu falo, o radar da verdade muito ligado, sabe por quê? Porque ele é da verdade, então ele não mente. Ele é o radar da verdade e ele capta as coisas, mas a gente tem um negocinho que a gente adora dar uma negada. E a verdade é que ele vai se repetir até que você aceite. Só que, meus lindos, tem uma coisa, a gente pode passar uma vida inteira sem aceitar. Então, a gente passa uma vida inteira justificando, né, do porquê que aquilo acontece. Que às vezes você está negando uma vida inteira, uma história inteira, e por isso que você está passando por aquilo. Que isso é fruto da tua escolha. Então, assim, você plantou, você vai colher. Você tá na família X, amigo X, você vai ser X. Tá na família Y, amigos Y, você vai ser Y. Agora, se você tá na família X, você quer ser Y e você já entendeu isso, entenda, você não tem que parar de ser família, você não vai cortar relacionamentos. O que você precisa entender é que as pessoas são diferentes e que você tem um desejo diferente. E que para que isso você não tenha que nadar contra a maré uma vida toda, você precisa começar a mudar os seus amigos, você precisa começar a mudar os seus relacionamentos, você precisa começar a mudar os lugares que você vai. E isso é simples? Não, não é, né? Porque se fosse simples, todo mundo fazia, né? Era tudo de boa. Então não é, é complexo. É complexo porque a gente é apegado, a gente é afeiçoado e a gente vive numa zona de conforto constante. Então não é. Mas assim, tem uma parte muito boa que é assim, ó, você tem tempo, sabe? Se você começar hoje, você vai conseguir. A grande questão é que a gente não começa nunca e passa uma vida inteira reclamando. Se você começar hoje, em algum momento você vai conseguir. A questão é que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muitos relacionamentos e isso dói. Isso dói, dói, dói. E você vai ter que lidar cada vez mais com a sua própria presença, o que é muito interessante, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de ficar na sua própria presença. E eu tô fazendo meio irônico aqui, é porque a maioria das pessoas que tem dificuldade não sabe, tá? Que tem essa dificuldade. E é muito legal. O Senhor escreveu aqui, todo dia mais a gente não podemos parar no tempo. Nem que a gente quer, né? A gente não para, quer dizer, as nossas rugas vão nos comunicando, nossos fios de cabelo branco nos comunica, então a gente não consegue parar. Eliana, verdade, desse jeito quem está de fora vê melhor. Sim, crenças, pensamentos que tem que ser dessa maneira
e nós nos acomodamos, com certeza. E uma crença, ela nunca surge do nada, tá? Uma crença, ela sempre tem uma razão de existir. Ela surge diante de uma necessidade sua. Então, as crenças, elas são criadas para o nosso conforto, para nossa comodidade, para nos ajudar de alguma forma, semelhante aos mecanismos de defesa. A gente não nasce com eles, eles são criados conforme a nossa necessidade. E eles surgem para nos proteger. Só que o que acontece? A gente pega eles, né? A gente se afeiçoa, a gente cria um relacionamento e nunca mais a gente se aparta deles. Então, eles vão ficando, eles vão permanecendo. Mas quando eles surgem é para uma proteção. É porque a gente não dá conta de encarar aquilo de frente, de lidar daquela forma. Então, o nosso inconsciente acha um jeitinho, faz um cambalachinho pra gente lidar com aquela realidade. Só que depois, né, em tese era pra gente se estruturar, pra gente conseguir lidar, mas a gente não faz isso, então a gente foge da realidade e aonde aquele mecanismo ele vai se tornando, né, ele se torna parte da nossa vida. Então, assim, é possível? É possível, mas a questão, gente, quem tiver a hora aí já me fala, por favor, que meu notebook desligou aqui, pra eu saber mais ou menos que horário que já tá. Você precisa entender que é o seguinte: quando a gente olha na internet e a gente vê histórias de pessoas que a gente admira, que as pessoas estão lá falando que tem que pagar o preço, que tem que abrir mão, que isso, que vai causar dor, que é sofrimento, que é processo, que é isso, você olha e fala, você não crê, né? Você não acredita, né? Ou você não consegue visualizar, você nem faz contato com essa realidade, porque muitas vezes você não está disposto. Ah, obrigada, já tá na hora de eu encerrar. Você não tá disposto, você não sabe o que é isso. Mas a grande verdade é que isso que é pagar o preço. Se você já entendeu que você tem pessoas perto de você, que você gosta, tá? Porque não é sobre não gostar também. Às vezes você gosta da pessoa, mas ela não te faz bem. Mas você gosta, mas ela não faz. Entende? Uma coisa não vai dar com a outra. O que acontece? Você precisa começar a ter cautela. Você precisa começar a filtrar. Você precisa diminuir o tempo com essa pessoa. Mas e se for meu pai? Mas e se for minha mãe? É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não é sobre você deixar de amar e deixar de honrar. Mas é sobre você começar a filtrar de fato. Porque a sua realidade mudou. E eu sei que falar sobre isso é muito delicado. Porque as pessoas, inclusive eu, há um certo tempo, eu me perdia muito nesse negócio de amar e honrar. Me perdia muito. Porque era sobre, tipo, fazer tudo que a pessoa queria. E não é isso, na verdade. Sabe? É igual você entender que uma pessoa que você ama muito, ela faz coisas que você não concorda. Entende? Mas o fato dela fazer coisas que você não concorda não faz com que você deixe de amar, mas você não aprova o feito. Então a honra, ela é alguma coisa em algum momento aí, sabe? É sobre você. Cara, olha, é isso que você faz, eu não concordo, eu não aprovo, mas eu não deixo de gostar de você, porque você é uma pessoa importante pra mim, tarará. Faz o possível para estar na presença, para fazer as coisas. Só que se a pessoa pega e fala, e faz isso igual eu, ou vamos nesse lugar, ou vamos fazer isso, que não faz sentido para você, você não vai fazer, entende? Porque a honra é sobre você respeitar, mas dentro do seu limite, você não pode passar por cima de você. E às vezes, quando a gente tem um senso de gratidão muito grande com os nossos pais, ou a gente tem muito envolvimento, ou tem uma relação em algum nível de dependência, o que é muito comum e assustador hoje em dia, é que a gente se perde nisso, nessa linha, nesse limite, a gente fica bem perdido. Então, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa separação. Giovana, eu tenho essa dificuldade, o que eu preciso fazer? Começar a se perceber. Quanto mais você se perceber, quanto mais você saber quem é você, mais você vai saber onde você termina e seus pais começam. É assim que você vai fazer essa separação. Isso você não vai conseguir do dia para a noite, mas vai acontecer, tá? E outra coisa que é importante, só para eu terminar para esse assunto dos pais, as coisas que você começar a perceber que você tem, o que você faz, né, por conta do relacionamento que você tem com seus pais, como diz a Cris, não tá valendo você falar que você é assim porque seu pai é assim. Não tá valendo que você é assim porque sua mãe fez isso com você. Ok, esse é só o primeiro passo. Você pode até entender isso. Não, realmente, hoje eu percebi que eu faço essas coisas porque olha lá minha mãe, ó, tá vendo? Por causa disso.
Beleza, e agora? O que você vai fazer? Vai continuar fazendo por causa da sua mãe? Vai continuar repetindo porque seu pai fez com você? E aí? Você vai ficar contando, vai chegar uma hora que nem seu pai e sua mãe não vai estar mais na terra. E aí? Você vai continuar falando que você é desse jeito porque alguém fez com você ou alguém falou. Cara, quando eu falo isso, eu não tô querendo negligenciar a dor de ninguém, a vida de ninguém, sabe? Mas é muito assim que, tá, beleza. O que eu vou fazer com isso, cara? Eu já sou essa pessoa, não me agrada, não me faz feliz, eu não quero ser essa pessoa sempre. Então, em algum momento, eu preciso começar esse processo de mudança. Ah, eu já vi que eu sou uma pessoa muito infantil. Ah, eu já vi que eu sou uma pessoa muito bruta. Ah, eu já vi que eu sou uma pessoa muito, que mais? Distante. Eu sou uma pessoa muito, não sei, o que seja lá o que for que você já percebeu, você precisa começar, né? Se você não começar, você não vai mudar. E é muito importante você observar essas vozes que estão perto de você. Sabe, se elas estão te acomodando, quer dizer, se elas nunca têm algo a acrescentar, se elas nunca têm algo para falar assim para você, para te impulsionar, para te mover, sabe? Que às vezes você sente que dói, que tocou na sua feridinha, mas fez pensar que ela, no fundo você falou, cacete, tá certo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, se não tem esse tipo de voz perto de você, ou se você é muito do migué, que tem umas pessoas que é muito do migué, sabe o que é isso? Elas escutam tudo, mas não entra nada, elas não ouvem nada, só escuta. Ah, não, você tem razão. Não faz nada com o que escuta. Essas pessoas do migué, que eu falo. Mas tô brincando, né? Mas o que eu quero dizer assim, pessoas que são muito desatentas para sua própria existência, né? Porque minimamente quando alguém fala algo sobre você, você precisa ouvir. Você precisa ouvir para entender se a pessoa fala de você, se aquilo é sobre você, ou se ela está projetando, porque, gente, é muito importante isso, tá? Nem tudo que as pessoas falam de você é sobre você, às vezes é sobre elas, tá? E ao mesmo tempo, nem tudo que as pessoas falam de você é sobre elas, às vezes é sobre você. Então, você precisa desenvolver essa habilidade aos poucos, né? Porque de fato as coisas vão se repetindo, né? E aí vai ficando cada vez mais claro o que é de você e o que é do outro. E sempre o processo começa assim, caramba, é isso. Aí você não muda no outro dia, entende? O insight, ele não é um processo de mudança. O insight é uma tomada de consciência, é uma caída de ficha, um estralar, é um negócio, é isso só. Depois a mudança é com você, é uma ação concreta, é você fazer algo diferente daquilo que você fazia antes. Isso que é mudança, isso que é processo de amadurecimento, porque insight, consciência, é só clareza. Nossa, eu já vi que eu sou muito preguiçosa. Ok, mundo, sou preguiçosa. E aí? Você tem que fazer algo para mudar isso, senão não faz sentido você chegar a essa conclusão. Sou preguiçosa e me aceitei, né? De boa. Então, aí você não vai fazer nada. Então é isso, gente. Caminhando para o fim, procurem ouvir as vozes de quem está ao seu redor. Se essas vozes, né, faz sentido para você o lugar que você tá, não importa a idade que você tenha, tá? Não importa, porque eu já sou velho. Presta atenção, meu lindo. Sempre tem uma aspiração, uma inspiração interna que continua te movendo, né? Quem que vai te inspirar? Um outro velho que tá na cama? Ou um outro velho que faz exercício? Um outro velho que cuida da alimentação? Um outro velho que nem lembra que é velho? Quem são? Desculpa a linguagem aí, mas é para ficar bem claro. É muito de como você enxerga, né, o mundo e a vida e as coisas. Hoje em dia, né, o pessoal se aposentando. Ainda tem uns com fala de que praticamente tá morrido com 60 anos. E não é realidade mais. As pessoas estão vivendo muito, então é o segundo plano de vida. Então as pessoas precisam, né, ter essa clareza, tomar essa consciência que os nossos olhos captam a informação e a gente vai processar no pensamento e tudo começa no pensar. Avaliem aí sua rede de relacionamento. Deixa eu honrar quem tá aqui. Márcio, Divanete, Rosana, Anícia, Eliana. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha agregado em algo. E até a próxima quinta. Fui!